Soluções. Para que é e para que serve? Fique até o final que eu tenho certeza que você vai aprender. Vamos lá então, pessoal. Soluções. O que é uma solução? Solução é um tipo de mistura. Se solução é um tipo de mistura, significa que existem outros tipos de mistura. Exato. Então, antes de nós começarmos a falar sobre soluções e falar sobre os detalhes dela, nós vamos voltar um pouco e nós vamos falar sobre os outros tipos de mistura, que solução é uma delas. Beleza. Você tem que entender que mistura também pode ser chamada de dispersão ou dispersões, no plural. Bom, o que é isso? É quando você pega duas ou mais substâncias e ajuntam elas dentro de um recipiente. Então você está fazendo uma misturação, você está misturando. Mas como assim dispersão, professor? Imagine o seguinte, quando você pega um pouco de açúcar e coloca na água. Aquelas moléculas do açúcar, ao entrar na água, elas entram dispersando dentro da água. Então, a dispersão, ela traz nós o próprio significado na palavra de espalhar uma coisa na outra. Então, quando se faz a junção de duas ou mais substâncias, nós temos mistura ou dispersão. Mistura e dispersão são sinônimos, tranquilo? Outra coisa, essa substância que recebe a outra, ela recebe o nome de dispersante. Então, uma dispersão, ou seja, uma mistura, ela é constituída de dois componentes. Do dispersante, que é a substância em maior quantidade, que é a que recebe a outra ou as outras substâncias. Agora, a substância que entra na substância de maior quantidade, nós chamamos ela de disperso. Então, uma dispersão, uma mistura, ela é constituída do disperso e do dispersante. No exemplo anterior que eu dei, da açúcar e da água, a água que está em maior quantidade, ela recepciona o açúcar, então ela é um dispersante. É ela que vai promover a dispersão de quem vai entrar nela, que no caso é o açúcar, que faz o papel de disperso. Então seria interessante você ter isso em sua mente. Maior quantidade, que é o dispersante, menor quantidade, que é o disperso. Beleza? E quais são as formas de mistura que nós temos? Está aqui no quadro. Suspensão, colóide e solução. Qual é a diferença entre um e entre outra? Por que tem que ter três nomes? Não precisa só de um? Não. Porque existem misturas muito diferentes de outras. Então foi necessário criar uma classificação para poder diferir uma situação de outras situações. Então, quando se faz uma mistura e ela tiver uma determinada característica, ela será chamada de suspensão. Se essa mistura for diferente, muito diferente, nós vamos falar, ela pode ser um colóide ou uma solução. Mas como que eu vou fazer a diferenciação entre elas? Bom, eu coloquei aqui no quadro 4 formas de nós diferenciarmos suspensão de colóide de solução. Primeiro critério, com relação ao tamanho das partículas do disperso. Lembra lá do açúcar e da água? Então, como o açúcar faz o papel do disperso, qual é o tamanho desse disperso? Então, dependendo desse tamanho dessa partícula, na hora que ela se dispersar na outra substância, ela vai formar uma dessas 3 dispersões. Então, com relação à visibilidade, depois que o disperso ele entra dentro do dispersante, eu consigo visualizar com facilidade, com dificuldade, ou eu não vejo? Dependendo da resposta a essa pergunta, pode ser uma suspensão, colóide ou solução. Terceiro critério, com relação à decantação. Decantação é um fenômeno de separação de mistura que o disperso, que é a substância em menor quantidade, está espalhada, ela se sedimenta, ela, por ação gravitacional, ela vai para o fundo do recipiente. Esse fenômeno, ele acontece nessa situação e nessa outra. Então, dependendo, você vai saber qual é o tipo de mistura que você está mexendo. E a última situação, o último critério é filtração. É possível filtrar essa mistura? Eu consigo filtrar com facilidade, com dificuldade, ou não consigo filtrar? Então, são 4 critérios que nós utilizamos para poder saber e responder se você está tratando, mexendo, utilizando a suspensão, um colóide ou uma solução. Com relação ao tamanho, se o tamanho das partículas do disperso forem menor do que 1 nanômetro ou nanômetro, nós temos aquilo que nós chamamos de uma solução. Se o disperso que você está utilizando para fabricar uma dispersão, ele é constituído de partículas que têm um tamanho menor do que 1 nanômetro,
você está fabricando uma solução. Agora, por outro lado, se as partículas do disperso que você está fabricando a sua mistura, elas tiverem um tamanho abaixo de 1000 nanômetros e acima de 1 nanômetro, você está fabricando um colóide. E se as partículas do disperso forem maiores do que 1000 nanômetros, você está fabricando uma suspensão, ou você está diante de uma suspensão. Professor, mas o que é um nanômetro? O nanômetro é um submúltiplo do metro. É o metro dividido por 1 bilhão de vezes. Quando você pega o metro, tem uma determinada distância, divide ele em 1000 pedacinhos, você tem aquilo que nós chamamos de milímetro, que é muito pequenininho. Se você pegar 1 milímetro e dividir o milímetro por 1000 vezes de novo, você vai ter um micrômetro. Se você pegar um micrômetro e dividir por 1000 vezes, você tem um nanômetro. Nossa, mas é muito pequeno. É muito pequeno mesmo. Então você pega o metro dividido por 1000 de novo e por 1000 de novo. Então você está dividindo o metro por 1 bilhão de pedacinhos. Então o nanômetro é 1 bilionésimo do metro. É um tamanho muito pequeno. Tranquilo? Significa dizer que as partículas da solução são muito pequenas. As partículas do colóide são intermediárias e as partículas da suspensão são grandes. Então uma das formas de diferenciar os 3 tipos de mistura é partículas muito pequenas, solução, intermediárias, colóides, e muito grandes, suspensão. Bom, as outras classificações, outros critérios dependerão dessa daqui. Por quê? Olha só o tanto que fica fácil, o tanto que química é fácil. Se as partículas são grandes, é fácil ou difícil visualizá-las? Se as partículas da solução são muito pequenininhas, é fácil ou difícil visualizá-las? Então a gente já consegue, então, deduzir, de certa forma, algumas respostas. Então, com relação à visibilidade das partículas, a suspensão é visível sim, você consegue visualizar as partículas de uma suspensão a olho nu. Por exemplo, a areia, quando colocada na água e agitada, ela fica em suspensão por algum determinado tempo. Óbvio que depois ela vai sofrer aqui que nós chamamos de decantação, mas você consegue visualizar sem a ajuda de equipamento nenhum as partículas do disperso. Agora, um colóide, ele é visto? Sim, porém ele precisa de ajuda de um ultramicroscópio. Então, você precisa de um equipamento para poder visualizar as partículas de um colóide. Um exemplo de colóide, professor? O sangue. O sangue é uma mistura de várias coisas, entre elas células, proteínas, macromoléculas, enfim. O sangue parece ser algo que não é possível visualizar nada nele, mas se você utilizar um microscópio, um ultramicroscópio, você consegue visualizar coisas ali disperso dentro do plasma, que é constituído aí basicamente de água. Então, significa dizer o seguinte, que o colóide ele é possível visualizar, porém precisa de uma ajuda de um equipamento. E a solução, professor? Quando você pega o açúcar, dissolve na água, mistura ele, o açúcar desaparece no meio da água. A mesma coisa acontece com sal de cozinha. Bom, eu consigo visualizar as partículas do açúcar, as moléculas do açúcar misturadas na água? Não. Você não consegue, mas e se eu tiver um equipamento? Não, você não consegue visualizar nem com a ajuda de equipamento. É tão pequeno que fica impossível a visualização dessas partículas. Com relação à decantação, a suspensão decanta e decanta muito fácil. Tranquilo? Então, quando você pega lá a areia e agita na água, em questão de lá 30 segundos ou até um pouco menos, você vê que as partículas da areia ela vai se decantar no fundo do recipiente. E um colóide decanta? Sim, só que tem que ter uma ajuda de equipamento. A gente utiliza uma ultracentrífuga. O que é isso, professor? A centrífuga é um equipamento que faz um movimento de girar, de rotacionar. Então, por exemplo, o que acontece quando leva o sangue para o laboratório em determinados exames? Eles colocam o sangue dentro de um tubo de ensaio. Esse tubo de ensaio é colocado dentro de uma centrífuga que rotaciona com uma velocidade de rotação muito elevada. E essa velocidade de rotação força com que o disperso do plasma sanguíneo ele seja jogado para o fundo do recipiente, para o fundo do tubo de ensaio. Então, o sangue dentro do tubo de ensaio, depois de centrifugado,
Quando você retira para visualizar, você vê que a maior parte está transparente, límpida como uma água, e o fundo está cheio de proteínas, células vermelhinhas, a cor vermelha bem intensa. Então eu consigo fazer o sangue decantar, mas eu preciso da ajuda de um equipamento. Tranquilo? Então um colóide sofre decantação? Sofre, mas não naturalmente. Tranquilo? E uma solução, ela sofre decantação? Não. Não é possível fazer uma separação do disperso de uma solução pelo método de decantação. Não adianta, nem usando equipamentos. Se você pegar água com sal e fizer uma centrifugação, o sal não será jogado para o fundo do recipiente. Você não conseguirá separar esse disperso do dispersante. Então, como que eu conseguiria separar? Aí a gente vai lá para o primeiro ano e mede separação. A gente conseguiria separar ele através de uma destilação, de uma evaporação. Aí eu conseguiria fazer essa separação. Então, olha só, por último, filtração. Eu consigo filtrar uma suspensão? Tranquilo. Utilizando um filtro de papel, um filtro comum, você consegue sim fazer a separação do disperso do dispersante. Tranquilo? E um colóide? Sim, eu consigo. Mas seguindo a outra linha com a ajuda de um equipamento. Qual é o equipamento que eu utilizo? Sim, já que eu utilizo ultramicroscópio, ultracentrífuga, o ultrafiltro. Eu vou trazer aqui um nome que está sendo bastante utilizado. É uma membrana semipermeável. Então, a gente utiliza um ultrafiltro que ele tem na sua constituição uma membrana semipermeável. O que seria isso? Seria como se fosse de fato semipermeável. Como seria essa membrana semipermeável? Ela seria como se fosse um filtro, mas diferentemente de um filtro, onde a mistura ela deixa passar por ele, a membrana ela funciona como uma barreira, aonde a mistura é forçada a atravessar ela. Então, na hora que você força um colóide, o que acontece? As moléculas, as partículas do dispersante atravessam, o dispersante atravessa, mas as partículas do disperso ficam retidas, porque elas não conseguem atravessar os poros da membrana semipermeável. Então, semipermeável significa dizer que permite um, mas não permite o outro passar. O dispersante passa, mas o disperso não. Tranquilo? E a solução, ela consegue? Não, a solução não consegue ser filtrada. Então, não consigo tirar o disperso do dispersante se a sua mistura for uma solução. Então, também não serve. É um método de separação. A decantação e a filtração não servem para separar uma solução. Então, resumindo aqui, a grosso modo, a suspensão é uma mistura grosseira e a solução é uma mistura refinadíssima. E o colóide, ele fica intermediário aos dois. Ele não é tão grosseiro quanto a suspensão, mas também não é tão refinado como a solução. Então ele fica em cima do muro. Então são os três tipos de dispersão, ou seja, de mistura que nós temos e conseguimos fazer a diferenciação com relação a esses critérios que eu mostrei em tela. Tranquilo? Para que fique mais fortalecido esse conteúdo, vamos colocar um exemplo clássico de cada um. Suspensão, água com areia, lama. Um colóide, qual seria um colóide? O sangue, o leite de vaca que você toma, ele é um colóide. Ele também consegue sofrer decantação usando uma ultracentrífuga. Utilizando o ultramicroscópio, você consegue visualizar as partes de gordura e as proteínas. E também com a filtração, através de uma membrana semipermeável, você consegue separar o disperso do dispersante. Então, sangue e leite. E solução? Solução é todas aquelas misturas que nós temos em que, quando você a fabrica, ela forma uma única fase. Nós chamamos de mistura homogênea. Vou escrever isso aqui. Então, a solução, ela é uma mistura homogênea. Ué, professor, mas e o colóide não é também, não? Não. Tanto o colóide quanto a suspensão são misturas chamadas de heterogêneas, tá? Porque o que vai dizer se eu consigo visualizar fases é se mesmo usando equipamento eu consigo ou não visualizar. Esse daqui, a olho nu, você vê que tem fases, você consegue diferenciar as partes da mistura. Esse aqui de baixo, você utilizando equipamento, você consegue visualizar partes nessa solução, consegue fazer diferenciação entre uma coisa e outra. Então é heterogêneo. Agora aqui não. Nem com a ajuda de equipamento é possível você ver uma parte e outra. Não consegue, é uma coisa só, é uma única fase, é uma mistura.
Então aí vai a definição de solução, que é objeto do estudo desse capítulo. Tá? Solução é uma mistura de uma única fase, ou seja, é uma mistura homogênea. Os outros tipos de mistura que nós temos são heterogêneas. Tranquilo? Anotou? Confere? Tranquilo. Nas próximas aulas nós vamos classificar agora as soluções, ou seja, nós vamos aqui detalhar os tipos de soluções que nós temos. Apresentei para você anterior às soluções, são os tipos de mistura. Agora nós vamos detalhar as soluções objeto desse capítulo. Tranquilo? Um grande abraço e vem para as próximas videoaulas. Tchau, tchau.